Pronto, que agora a gente vai estar gravando aqui. Excelente. Zé, você está com os livros aí atrás, né? Eu não preciso encomendar os livros, eu só preciso abrir aqui a estante, porque os livros estão tudo fechados lá, viu? Muito melhor. Agora eu lembrei de um episódio do Porta dos Fundos, dos jornalistas com o livro. Você viu essa, não, João? É por isso que eu estou falando. Muito bom. Ele falou, ó, vai ficar passando aqui no celular, e ele passa no celular, né? A mulher fica atrás. Assim. Isso. Para mostrar que eu tenho densidade. Olha, vou deixar essa porta aqui aberta. Ih, é bagunça aí. Olha, Zé, melhorou, Zé? Tem pouco aí. Tem pouco. Eu sei que você tem muito mais que isso aí. Não, são todas as paredes. E tem uma na frente e uma atrás. São duas em geral. Eu sei disso. Ó, o Fábio dizendo que está aqui, que está computador numa reunião com o presidente. O João está me aguentando como aluno esse ano. Aí, João. Esse é? O Fábio. Ah, o Fabinho? É. É Fabinho, né, o Fábio? É. Abel também dá boa tarde. Bem-vindos todos. Bom, 5 horas, oficialmente. Vamos começar pontualmente? Vamos. Vocês mandam. Então, vamos começar pontualmente aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A turma vai começar a entrar aqui, não tem problema. Enquanto isso, eu vou fazer as saudações e trazer a importância desse encontro e a felicidade que eu estou com esse encontro. Eu vou começar apresentando pelo currículo, mas vou apresentar afetivamente cada um de vocês, que são muito caros no sentido de valiosos para o meu hall de amigos. Por duas coisas, né? Primeiro, por passarmos do processo de sermos colaboradores profissionais a sermos amigos. Eu acho que isso é um dos ganhos maiores para qualquer pessoa na vida. E a história de vida de cada um de nós, que é dedicada à educação, a fazer um mundo melhor. E por isso me conecto com muito carinho a vocês três. Eu vou apresentar os currículos para a turma aqui, porque vocês vão entender que o tamanho dessa live aqui é pesado. Eu não sei nem como a internet está suportando o peso desses três aqui. Eu vou... Ainda bem que a banda é larga, viu? E dá para aguentar bem. João Virgílio Tavialini, meu amigo docente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação da UFSCar, doutor em Educação, um livro maravilhoso, o autor do livro Aprender a Ensinar Direito, que eu recebi aqui com uma dedicatória linda. Seja muito bem-vindo, João. Esse é só o currículo resumido. Maria Cristina Braga Travagliani também é diretora da graduação da Unicep em São Carlos, doutora em Educação pela UFSCar também. Eu também sou muito agradecido a Cris. Esse ano passado eu tive com ela num curso de pós-graduação que ela me levou lá na Unicep para falar de metodologia de aprendizagem com educação lúdica. Muito bom estar com você também, Cris. Bem-vinda. E o meu querido amigo de infância, Felipe Chiarello, que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo e hoje da Cidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bem-vindo também, Felipe. Estava no mudo já para não te atrapalhar. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Que alegria. E aí eu vou contar efetivamente, eu trouxe os currículos, mas afetivamente eu vou dizer o quanto essas pessoas são importantes para mim. Felipe é meu amigo de infância. A gente se conhece desde os 12 anos de idade. Fizemos inglês juntos aqui em Santos. Felipe depois foi correr o mundo buscar um processo de vida mesmo, de escolha de vida, que é o que ele acredita. Faz um trabalho maravilhoso. Já foi secretário de Educação aqui em São Vicente e me levou mais uma vez para trabalharmos juntos com as professoras. E desde então a gente vem se chamando
e nos conectando sempre que possível para falar daquilo que a gente tem em comum, que é a educação, que é a paixão que nos une. Obrigado, meu irmão. Cris e João, eu sou muito grato a esses dois. Anos atrás, quando eu estava fazendo parte com jogo cooperativo nas escolas, disseram, olha, vai vir aí o professor João, o professor doutor João e a doutora Cristina, e eles querem fazer a sua oficina para conhecer mais jogos cooperativos. Nossa Senhora, espero que a oficina seja bacana, que os atenda. Desde então, eles continuam meus amigos, então acho que atendeu, e mais do que isso, eles me impulsionaram muito a sistematizar uma... Muito obrigado, João e Cristina. Como vai funcionar? Quer falar, Cris? Não, é que está dando umas travadas aqui. Ótimo, eu estou monitorando aqui e a gente está com a internet boa. A gente está aqui com 90 megas, eu acho que vai funcionar bem, não tem problema não. Tá. Como é que vai ser o nosso esquema aqui, turma? Então, a gente vai fazer uma mesa, o João vai começar a expor, depois a gente passa para a Cristina e depois a gente fecha com o Felipe. Cada um dos nossos palestrantes vão ter 15 minutos para expor as suas ideias. Vocês podem fazendo perguntas aqui no nosso chat, a gente tem um bate-papo e eu vou olhando para esse bate-papo, vou selecionar as perguntas para a gente fazer aos nossos palestrantes no final. Tem também aqui um lugarzinho já para você fazer a pergunta diretamente, que tem um question and answers aqui embaixo, e você pode fazer as suas perguntas ali também. Então, a ideia, diferentemente do que eu tenho feito até agora, entrevistando os palestrantes, hoje nós vamos fazer uma mesa mesmo, e a gente vai trazer essas ideias sobre metodologias ativas de aprendizagem. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer estar com todos vocês, e passo a palavra para o meu querido João Virgílio. Olá, saudações a todos vocês. Tá bom, o som... Isso, ótimo. Obrigado, então. Saudações a todos vocês. Eu vi aqui rapidamente pelos que já estão presentes, que tem alguns que foram alunos, tem gente que participou de um curso que nós terminamos de oferecer, de Introdução à Teologia da Libertação, foi muito participado, muito interessante. Saudações a todos vocês, sejam muito bem-vindos. O tema que nós combinamos com o Zé Ricardo é pensar a educação, e de modo especial a educação escolar, nesse tempo de isolamento. E algumas perguntas, alguns questionamentos são feitos a nós educadores. Que escola é esta dos tempos de isolamento? Que escola nós teremos depois da pandemia? Que escola era aquela que nós tínhamos? Muitas pessoas não questionavam a escola, mas agora precisamos questionar, não tem mais jeito. Aí escolhemos aqui, eu e a Cristina, esse tema, o novo não é nada novo. De novidade, temos as mediações tecnológicas. E aí vou trabalhar nesse início de conversa alguns textos e filmes fundamentais que vocês poderão acessar, porque vocês receberão o link. O que nós vamos falar aqui agora, eu vou elaborar depois um texto com todos os links, informações e referências. Então, vocês não precisam ficar muito preocupados em copiar agora preocupados em ouvir, participar e fazer perguntas, etc. Tá? O primeiro ponto é o seguinte: o Brasil, a escola no Brasil começou sob um modelo jesuítico. Os jesuítas chegaram aqui logo na metade do século XVI, 1549, e implantaram aqui o modelo do Ratio Studiorum, que é um modelo humanista e metafísico, bastante descolado da nossa realidade. E este modelo do Ratio Studiorum foi o modelo que prevaleceu nos 200 primeiros anos da escola no Brasil, do pouquíssimo
que havia de escola, porque era escola para muito, muito poucos, né? O Rastro de Orion, vocês terão um link, né? Quem quiser dar uma lida, tiver curiosidade, vocês receberão um link desse livro, desse método que foi aprovado pelos jesuítas definitivamente em 1599, mas ele já vinha sendo experimentado e aplicado antes. Neste método, por exemplo, dos jesuítas, por isso que eu digo que as coisas não são tão novas assim, porque mesmo no método metafísico dos jesuítas, já havia aquilo que hoje nós chamamos de inovações, como, por exemplo, os teatros que o Padre José de Anchieta fazia. A cidade de São Paulo, por exemplo, que nasceu ali sob a sombra do pátio do colégio, né, 25 de janeiro de 1554, foi ali que o Anchieta iniciou os seus trabalhos de educação e de catequese, e muitos dos trabalhos foram feitos com o que nós chamaríamos hoje de metodologias ativas de aprendizagem, que era, no caso dele, o teatro. Ele escrevia o teatro, ele ensaiava, ele aplicava com as crianças, e dessa forma ele procurava atingir as crianças e, pelas crianças, atingir os pais. Então, já era um modelo, entre aspas, revolucionário para aquela época. E nós perdemos muito disso. Tá? E o Brasil, depois que os jesuítas são expulsos, né, em 1759, final do século XVIII para começo do século XIX, o Brasil adota o chamado modelo prussiano de escola. O que é esse modelo prussiano? Vocês vão receber o link aí de um pequeno vídeo no YouTube, de uns 10, 12 minutos, fantástico, explicando o que é o modelo prussiano, inclusive com pequenas charges, animações, etc. E vocês vão identificar ali a escola que vocês tiveram, que nós tivemos. No modelo prussiano, a educação baseava-se, acreditava que as crianças eram meros instrumentos de manipulação, voltado a formar contingente para o mercado de trabalho. A Prússia queria formar, quando estava surgindo o conceito de cidadania, que vem da Revolução Francesa, né, final do século XVIII, começo do XIX, o imperador da Prússia percebeu que ele tinha que controlar os cidadãos, manipular os cidadãos, e a forma de fazer isso, ele criou a escola pública e obrigatória. Então, essa escola pública e obrigatória vem lá do modelo prussiano, que era para domesticar os cidadãos e transformá-los em cidadãos dóceis ao Estado. Então, este modelo prussiano, que é o modelo de uma carteirinha atrás da outra, do modelo seriado, né, da escola, etc., veio com essa finalidade. O Brasil adotou muito esse modelo. E isso fica muito caracterizado, se vocês quiserem ter uma ideia um pouquinho mais precisa desse modelo, uma das consequências é aquele que a gente pode ver no filme Tempos Modernos, Charles Chaplin. Também vocês têm o link para assistir esse filme. Quem não viu ainda, precisa ver esse filme e ver o que significa o sujeito ser treinado para ser repetitivo, sem ter que pensar, sem ter que refletir, sem ter que raciocinar. E esse modelo da fábrica que o Charles Chaplin mostra em Tempos Modernos, ele pode ser visto na escola, da mesma forma, no The Wall, do Pink Floyd. O Zé Ricardo tem aí duas imagens para compartilhar na tela, mostrando, e essas imagens são atuais, até porque todas as crianças estão de máscara, né? Parece realmente a escola que nós temos hoje, acho que é mais para cima, né, Zé? Você está sem essa imagem ou está com ela? Eu mandei um segundo arquivo para você, acho que isso aí é o primeiro. Não, tudo bem, não tem problema. Se eu posso compartilhar aqui? Pode, está liberado. Tá, eu vou, aqui esse programa aqui eu não... Não, deixa assim, tranquilo então, vamos continuar. Depois vocês podem ver, vocês vão receber no texto. Quem assistiu The Wall, e aí vocês também têm o link para o The Wall. Quem assistiu The Wall, vê que são aquelas crianças todas uniformizadas e todas com máscara. Elas ficam todas iguais, mais ou menos no tempo que nós estamos vivendo agora, da pandemia, né? Agora ficou bem caracterizado isso. E vocês assistindo aquele trecho do filme do The Wall, principalmente o trecho da música, deixa eu pegar aqui em inglês, é a música
Another Brick in the Wall. Gente, é fantástica, né? É aquela que diz, hey, teacher, leave kids alone, né? Né? A gente já cantou, já se deliciou com essa música. E aquelas crianças que depois, elas vão seguindo numa esteira, como se a escola fosse uma esteira de fabricação em série, do saber, do conhecimento e da moldagem, da modelagem das crianças, que no final elas caem numa máquina de moer carne. E do outro lado sai a carne moída, que é a carne dessas crianças que tinham criatividade. Essa criatividade foi sacrificada para que todas se tornassem iguais. Este, mais ou menos, é o modelo da escola que nós acabamos criando, infelizmente. Né? Agora, nós nos perguntamos, e é o nosso tema hoje, é possível outra escola? Porque essa nós conhecemos, todos nós passamos por esta. Ela não muda há mais de 300 anos. É a mesma escola. É possível outra escola? E quando eu faço essa pergunta, se é possível outra escola, eu me pergunto, mas alguém já pensou isso no passado, se seria possível outra escola? Claro que sim. Por isso que eu disse que o novo não é novo. E aqui, nesse início da nossa conversa, eu pretendo dar os fundamentos para a gente pensar isso. Nós vamos, por exemplo, lá no século XVII, por volta de 1650, um protestante chamado João Amós Comênio, ele já publicou um livro chamado Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos, a Didática Magna. Na Didática Magna, ele aconselha que essa pedagogia seja mais viva, seja mais, utilize de exemplos, utilize, inclusive, olhe, utilize de figuras. Aí o Zé Ricardo tem uma figura para colocar aí para a gente. Além da Didática Magna, o Comênios publicou também Orbis Sensarium Pictus, que era uma espécie de cartilha, uma espécie de manual para ensinar por meio de figuras, por meio de imagens. Então, olhem como isso é antigo. Isso é mais ou menos de 1650. Aí, por exemplo, ele vai falar sobre os 5 sentidos. Então, aí você tem aí né, cada um dos sentidos por imagens. E aí ele vai falar sobre os animais, sobre as plantas, sobre a natureza, tudo com numa das colunas do livro, com gravuras. Isso, gente, é 1650. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa inteligência visual e a escola passou a ser simplesmente conceitual. Tá? Portanto, utilizar as imagens não é coisa nova, é coisa muito antiga. Também, 100 anos depois do Comênios, o padre do oratoriano Luiz Antônio Verney publicou o verdadeiro método de estudar, que era um método que se opunha à metafísica dos jesuítas e dizia que era preciso partir para a experiência, para a experimentação, para a observação, para coisas muito mais concretas da vida, né? da produção, da distribuição da produção, da riqueza, etc., de cada país, de cada realidade, de cada situação, e que era preciso começar pela observação. Mas, uns 100 anos adiante, por volta de 1850, um americano, Calkins, escreveu as primeiras lições de coisas, Manual do Ensino Elementar. E quem traduziu este livro aqui para nós, eu tenho aqui uma cópia, que é das obras completas de Rui Barbosa. Quem traduziu esse livro para nós aqui foi o Rui Barbosa. Ele o traduziu em 1880 e pouco, dentro de um projeto que existia no Senado Federal, que era o projeto da reforma do ensino no Brasil. Esse Primeiras Lições de Coisas, ele também traz ilustrações e ele traz formas de ensinar que vão ser aproveitadas pelos escolanovistas da década de 1930. Então, a escola nova de 1930 também não era tão nova assim. Era uma volta a tantas experiências e tentativas anteriores de fazer uma educação diferente. E uma delas é esse Primeiras Lições de Coisas, traduzido por Rui Barbosa no final do século XIX. Na década de 1930, os chamados
autores da Escola Nova, eles propunham uma escola democrática, em que os alunos participassem das decisões, uma escola que partisse da observação, da experiência. Afinal de contas, em 1930, no Brasil, nós estamos no período para detonar, para começar a chamada Revolução Industrial. Então, era preciso formar pessoas para essa nova realidade. E aí vem a Escola Nova propondo isso. Da Escola Nova, um dos livros nos quais eles se basearam, os brasileiros, foi do americano John Dewey. Tem aí também o link para o livro Educação e Democracia. Então, gente, isso é da década de 20, de 1920. Sobre John Dewey também vocês vão ter um link, que tem um texto fantástico de domínio público. Tá? Bom, essa introdução é para vocês perceberem que o que é novo não é tão novo assim. A gente precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Quantas coisas já foram ditas lá no passado? Eu nem quero voltar lá nos gregos, né? Lá no Sócrates, que trabalhava com a maiêutica, né? No Aristóteles, que conseguiu fazer uma grande observação de todo o mundo, o reino animal, vegetal, etc., fazer uma classificação disso tudo. Tá? Aí, depois, então, de perguntar o que fazer depois dessa escola, é possível uma outra escola? Essa é a nossa pergunta. E agora, o que fazer? E eu também vou passar para vocês algumas sugestões que eu tenho utilizado com muito sucesso com meus alunos. Uma delas é o filme, um documentário fantástico chamado Educação Proibida. É a negação da educação, uma história que se passa com alunos do ensino médio que estão prestes a se formar, estão questionando toda a educação que receberam durante toda a sua educação básica, toda a sua escola básica. É um filme que vale a pena você assistir, parar, pensar em cada cena, em cada fala, em cada... Tem aí o link também, é um filme que foi produzido para que todos pudessem assistir, ele é livre, pode divulgar, pode apresentar em palestras, em teatros, enfim, é muito bom. Mas aí a gente pergunta, poxa, mas o senhor vai terminar assim de uma maneira tão negativa, educação negada, educação proibida? Não, não. É bom que todos saibam que o Brasil já fez uma experiência fantástica de educação, que nós podemos chamar de educação nova, educação renovada, escola nova, seja lá o nome que vocês quiserem dar. E essa experiência chama-se ginásio vocacional. Na década de 1960, o Estado de São Paulo fez uma experiência piloto em umas 7, 8 escolas, tá? Que se constituiu, que se chamava de ginásio vocacional. Hoje corresponde ao segundo ciclo do ensino fundamental, que iria da quinta à nona série. Gente, vocês vão assistir a esse filme, Ginásio Vocacional, está aí o link. Vocês vão ver que experiência. Aqui, por exemplo, mais próximo de nós aqui do interior, teve um ginásio vocacional em Rio Claro e um ginásio vocacional em Batatais, né, aqui no interior. Em São Paulo teve, no Vale do Paraíba também, aí perto de Campinas, acho que foi Amparo, acho que foi a primeira experiência, Americana, ou Limeira. São 7 ou 8 experiências. Isso foi no começo da década de 1960. Gente, eles trabalhavam com experiência, com experimentação, com participação ativa dos alunos, com envolvimento, com projetos, crianças da quinta à nona série do ensino fundamental. E vocês vão ver nessa matéria do filme que coisa fantástica. Aí veio a ditadura cívico-militar e achou que não podia preparar cidadãos para pensar e cortou a experiência. Então, os educadores sabem como fazer. Os educadores sabem o que precisa fazer, mas muitas vezes não se permite que eles façam. E aqui eu concluo a minha parte, eu já atingi aqui o meu tempo, eu concluo dizendo o seguinte: e agora com a pandemia, o que é que nós vamos fazer? E faço uma provocação. O que os educadores não conseguiram alterar em séculos, um inimigo invisível, um vírus, está fazendo isso em poucas semanas ou poucos meses. Demoliu-se aquela experiência escolar na forma presencial. Demoliu-se. Gente, não existe mais aquilo. É bom que todos fiquem sabendo. Aquilo não existe mais. Não é que não vai existir mais escola, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas aquela escola, daquele jeito, não foram os educadores que fizeram essa. Claro, os educadores deram as bases e tudo mais.
Mas quem fez esta revolução é um vírus invisível. E o que nós vamos fazer para sair dessa caverna? Eu diria assim para vocês no final, para passar a bola para a Cristina, que vai dar um pouco dos caminhos aí do que fazer. É muito triste a gente saber que está numa caverna e quando sai dessa caverna, cai em outra caverna. Isso é muito triste. Como é que a gente vai sair de uma caverna? Porque assim, parece que nós estamos numa caverna, dentro de outra caverna, dentro de outra caverna, dentro de outra caverna, enfim, estamos fechados num casulo. Agora é hora de arrebentar esse casulo e perguntar, que escola nós vamos fazer agora? Nós, educadores, estamos questionados, estamos com todo o gás para fazer uma coisa nova. Passo a palavra para Maria Cristina, que vai falar, vai apontar alguns caminhos que a gente pode fazer daqui para frente. Nossa, que responsabilidade. Ô, Cris, olha só o tamanho de onde chega a sua responsabilidade. A gente fica encantado, o João hipnotiza a gente, assim, né? Você vai hipnotizado pela fala dele. E eu só vou dar alguns recadinhos aqui antes de passar para a Cris. Todos esses links que eu coloquei para ilustrar a fala, que o João preparou e a professora Cristina também, depois a gente vai mandar esse artigo para vocês, junto com o artigo do professor Felipe, quando ele fechar. Ele já mandou esse artigo antes, mas esse artigo só vai... como ele estava muito pesado, eu não conseguia responder para vocês nos e-mails. Então, eu vou colocar um link para vocês baixarem todas essas falas do professor João, que a gente colocou aqui no bate-papo, e depois do professor Felipe, o artigo também vai estar disponível para vocês baixarem. Tá bom? Então, João, você é fascinante. E chega para poder deixar a Cris, mais uma vez, a gente ser hipnotizado por essa fala maravilhosa sua e da minha querida Cristina também. Poxa vida! Uma boa tarde para todos vocês. O Zé lançou esse desafio para a gente e acho que é de desafio em desafio que a gente vem crescendo e desbravando através dessas ferramentas tecnológicas, né, que se transformaram em uma aliada imprescindível agora para a educação. Eu sou diretora de escola e nós somos pegos aí no contrapé e tivemos que realmente nos reinventar. E tem dado, assim, um samba bom. Temos muito ainda que avançar, mas tem dado um samba bom. Bom, o que a gente fala de novas metodologias ou metodologias ativas e tudo mais, o João já fez aí uma introdução que a gente discutiu bastante quando ele montou aí esse roteiro dele. Quer dizer que não é novo, não tem nada novo. Tem sempre gente pensando, incomodado com o tipo de ensino que se tem, com o tipo de relação educacional que se tem. Mas o que eu tenho que dizer, se é que a gente tem algum caminho, é que é alguma coisa que dá trabalho. Dá trabalho por quê? Porque o profissional, vou falar do ponto do profissional, porque ele jogou a bola no sentido, olha, as pessoas que trabalham com educação querem alguma resposta. Ele precisa se preparar, ele tem que ter repertório, não é? Não é apenas ficar, não é jogar alguns links ou indicar alguns filmes. Não, aquilo tem que fazer sentido. É uma aprendizagem significativa, que é o que a gente busca, que é o que a gente espera, ela tem que ter, sim, um roteiro, ela tem que ter um encaminhamento. A gente nunca sabe onde vai dar, porque cada indivíduo é um ser maravilhoso em si. Mas a gente tem que ter, sim, um repertório, tem que ter lá objetivos que a gente queira no trabalho, porque senão há um espontaneísmo. E muitas vezes, infelizmente, a sala de aula presencial, ela se torna um local de espontaneísmo, em que as pessoas não se preparam adequadamente, né? E muitas vezes também pela nossa cultura, o aluno está lá, até com o dizer de aluno mesmo, aquele sem luz, só esperando, no final, fazer uma prova, ter uma nota e passar. E é um desafio muito grande romper tanto essa questão difícil do docente, que muitas vezes se apega a práticas que para eles são mais fáceis, né? Reproduzir experiências fáceis, e para o aluno também, não mexe comigo, só no finalzinho eu faço aí uma prova e te dou o recado que você quer. Mas quando a gente fala em metodologias ativas, essa expressão, né, a gente fala
em algo muito importante, que é a questão do protagonismo. Né? É mudar o foco. O professor ele vai caminhar junto, ele vai ser um grande arquiteto da aprendizagem. Não vai tirar a responsabilidade dele em nenhum momento. Né? Mas esse aluno ele vai ter que ser seduzido, convidado a participar junto nesse processo. Porque se ele não sentir que aquilo é uma coisa que tem mesmo significado e tudo mais, ele vai olhar para o professor e vai falar, nossa, está querendo matar a aula. Eu tive essa experiência na Universidade Federal em 1990, quando eu fui fazer pedagogia. Nós tínhamos uma disciplina que era chamada de instrução programada. O que nós aprendíamos nessa disciplina? Nós aprendíamos o método e aprendíamos também toda a parte de conteúdo da psicologia comportamental, que era um grupo muito forte aqui da universidade, e nós tínhamos que passar por essa disciplina. No começo, como nós estávamos acostumados a estudar texto, discutir com o professor, ou muitas vezes só o professor falar, nós já de cara já formamos um grupo da resistência. Por quê? O que foi apresentado para a gente na instrução programada é que nós teríamos, né, toda uma programação de estudos, onde nós tínhamos que estudar e tínhamos 10 passos a percorrer. E a cada passo nós éramos avaliados. Se nós conseguíssemos alcançar os objetivos, nós passaríamos para o segundo passo. Dentro da psicologia comportamental, começa-se por algo mais simples. No início, nossa, a gente falou, puxa, vai ser muito fácil. A gente vai passar logo por esses 10 passos e lá na frente, né, a recompensa que a gente tinha, né, era tirar 10. Todo mundo passaria pelos passos e tiraria 10. E a gente começou, achou que era fácil, depois foi ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque não era simplesmente ler. A gente tinha que ler, interpretar tudo aquilo, responder as questões, discutir com os professores. Geralmente eram 3 professores que estavam lá para discutir com a gente poder avançar. E a gente começou a... Não, mas isso aí é professor que não quer dar aula, a gente que tem que se virar, a gente tem que ir atrás. Bom, enfim, percorremos lá, né, toda a instrução programada, era tudo programado que a gente tinha para fazer. E vou dizer uma coisa, eu não esqueço até hoje do que eu fiz e do que eu aprendi. Por quê? Porque me tirou daquele marasmo que era sentar na sala, ficar olhando para o professor e ler um texto e depois fazer aí uma prova. E sempre, ainda mais estudando a pedagogia, né, estudando educação, a gente, quando ia estudar métodos de ensino, a gente se debruçava em estratégias, que para mim, metodologias ativas são estratégias, e que têm hoje nomes interessantes, nomes pomposos, né, geralmente em inglês, né, porque os americanos bem pragmáticos, eles querem transformar aquilo num produto para ser aplicado. E eu vejo que dentro das metodologias ativas, nós ainda temos muito que caminhar. Ela pode ser uma estratégia de ensino nas aulas, como ela pode ser também uma grande ferramenta, um grande instrumental para mobilizar um curso inteiro. E a gente conhece algumas experiências de cursos inteiros, né, desenvolvidos através de PBL, e que você tem que fazer todo um trabalho muito diferente daquele que você tem de um professor horista que vai lá dar sua aula, terminou, vem outro e continua. Não, é algo muito integrado, é algo muito mais avançado. Então, enquanto a gente não consegue toda essa estrutura, porque fazer um curso inteiro em PBL é uma estrutura cara, ela não é uma estrutura barata, porque as pessoas têm que estar lá o tempo inteiro se dedicando para acompanhar, para dar tutoria para esses alunos, para trabalhar em grupo, que é importantíssimo. Então, enquanto a gente não tem isso, a gente explora as metodologias ativas como ferramentas, estratégias poderosas para que a gente possa melhorar e tirar esse foco só do professor, só do docente, que se ele falta, o aluno não tem o que fazer. Se ele não vira a página, o aluno não sabe virar. Puxa vida, com tantos recursos, tanta riqueza que nós temos hoje, essa riqueza da internet,
não dá mais para a gente ficar simplesmente ali falando, estando uma página na frente do aluno. Então, o que nós precisamos mais do que nunca é ter um repertório. Então, isso qualquer professor tem que ter, tem que buscar e tem que construir o seu próprio método. Com relação ao método, que a gente discute muito, muitas vezes as pessoas até querem, começam, mas desistem rapidamente. Porque no começo, como tudo, a gente tem que romper com amarras eternas que ficam aí grudadas na gente, que acho que o João vai falar um pouquinho mais depois, a gente precisa ousar. E vai dar muita coisa errada, a gente vai ter muita coisa que não vai acontecer. Mas eu vejo que o mais importante de tudo é estabelecer o diálogo. O diálogo, quando a gente tem um diálogo franco, quando a gente envolve o outro naquilo que a gente pretende fazer, seja lá que estratégia a gente venha usar, a gente tem ali, né, algo que seja uma relação. E sem essa relação, a gente não estabelece muita coisa, a gente simplesmente passa. Aquilo que fica na nossa vida, na nossa memória e que faz sentido, é aquilo que nos desafia. Então, nesse desafio grande que a gente vem aí pela frente, nós não podemos deixar de entender que tudo na educação é processo e que não acontece de uma hora para outra. Mas se a gente puder contribuir e colaborar com algo significativo, já é algo muito grande, né? Um passo muito grande que a gente pode dar. O João também preparou aí alguma coisa para apresentar, Zé, sobre as listas, digamos assim, de alguns modelos, né? Para a gente poder falar um pouquinho aí das metodologias ativas, né? Algumas, a gente fez lista, né? Listas de várias estratégias que são utilizadas e que, de certa forma, já tem bastante material, bastante exemplos para que a gente possa vir a adotar numa forma diferente de trabalhar, né, com os alunos, né? Bom, a estratégia de projetos. Essa é uma estratégia que, dependendo do curso, dependendo das disciplinas afins, dá para se fazer muita coisa, dá para fazer um trabalho muito grande, mas volto a dizer, é preciso ter um momento para se pensar junto, para estabelecer ali roteiros, o que se pretende e tudo mais. A sala de aula invertida, essa é uma estratégia muito simples, ela não requer, né, grandes aparatos, organizar, né, a aprendizagem para que o aluno se antecipe a ver tudo aquilo antes que o professor apresente na sala de aula, porque muitas vezes, numa metodologia passiva, o professor sempre vai levar novidade para a sala. Novidade no sentido, né, se eu perder aquela aula, eu perco o mundo. Não é assim. Você pode se antecipar, você pode programar junto com os alunos e fazer junto com eles uma reflexão, fazer um fechamento, né? Aprendizagem por pares, o trabalho que a gente sempre viu como riqueza, principalmente no trabalho do Zé Ricardo, é que é sempre trabalho em comunhão. Junto com o outro, junto com o outro que se aprende, discutindo, conversando, com aquele ruído pedagógico que a gente fala, que não é aquela coisa sem sentido, um caos organizado. Então, as pessoas precisam conversar, precisam se conhecer, precisam dialogar, juntar, discutir ideias. E esse método, né, de aprendizagem por pares, ele possibilita muito isso. O método de caso, que é muito utilizado em várias áreas do conhecimento, em que se discute profundamente, né, um caso específico e todas as abordagens, às vezes multidisciplinares que aquele caso exige, não é? Algo que é muito sério, eu vejo na educação, e que é um dos aspectos que a gente vem perdendo demais pelo nosso mundo ser muito ruidoso,
é muito barulhento, são muitas imagens, são muitas informações, são muitas mensagens, né? O nosso cérebro fica naquela barulheira toda. E para a aprendizagem, a gente precisa disso. Independente de ser em grupo, de ser sozinho, tem que ter aquele momento da atenção, que é o que a gente vê, observa nas crianças de hoje, e elas começam, não terminam, começam outra coisa, não terminam. E por quê? Porque tem que ter um momento da atenção, de parar, de aprender, né, a se concentrar. Estudar e aprender exige também muita concentração. É claro que tem pessoas que aprendem de várias maneiras. Tem mais auditivas, sensitivas, visuais, enfim. Porém, esta atenção, ela é importante para tudo na vida. Até para a gente observar o que acontece conosco, com o nosso corpo, quando ele manda mensagens. Então, esta aprendizagem, nesse pensar sozinho, ele é muito importante. E até isso a gente precisa hoje ensinar essas crianças que vêm por aí. E mesmo os adultos, né, que muitas vezes estão conosco, ou mesmo nós, a gente tem que ter esse momento de concentração, não tem outro jeito, né? Aprendizagem baseada em problemas, que também a gente pode, né, construir. Depois eu escrevi aí alguns passos. A aprendizagem híbrida, que hoje, com essas ferramentas tecnológicas, eu acho que o espaço da sala de aula ele vai continuar sendo muito importante. Ele sempre é muito importante para as pessoas. Mas o complemento desse espaço, a gente não vai poder mais abrir mão dele, né? Desse contato através do complemento. E quem vai ajudar isso são essas ferramentas tecnológicas que a gente tem, são essas várias formas de se comunicar. A gente imaginou que numa pandemia, no início, a gente estaria trancafiado, não veria ninguém, todo mundo foi ficando angustiado, mas aí a gente começou a acompanhar pessoas que também pensam temas que a gente também gostaria de ver discutidos. A gente para um pouco, assim como nós estamos parando hoje, né, para falar de coisas que nós gostamos e queremos aprender mais. Esse aprender mais, rever conceitos. Essas ferramentas estão possibilitando. Um em São Paulo, outro em Santos, outro em São Carlos, e gente pelo Brasil afora e até em outros países. A gente está se aproximando, embora não fisicamente, mas estamos aqui, né, próximos. Então, essa aprendizagem híbrida, ela vai auxiliar muito daqui para frente, né? E aí entram, né, os celulares, os tablets, através de gamificação, que é também uma forma fantástica de aprendizagem hoje. São desafios o tempo inteiro. Eu vejo desde os pequenininhos, né, da moçadinha, o tempo inteiro ali se desafiando a superar obstáculos. E é esse o tom que se dá para um tipo de trabalho, de uma aprendizagem que venha a utilizar-se dessas ferramentas tão poderosas hoje, né? E aí vem algo que o João falou lá, né, do teatro, né, a dramatização, né, trazer questões da realidade travestidas de uma forma para um estudo. Como fazer isso? Também um estudo. Então, a dramatização é ótima. O pessoal da psicologia usa muito de dramatização, colocar-se no lugar do outro, e muitas questões são reveladas através de um método desse. É claro que tem que ter ali também todo um aparato para não deixar a coisa virar para dramalhão, muitas vezes, né? E júri simulado, mapas conceituais, que hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam a fazer isso também muito bem. A educação lúdica. Nossa, a educação lúdica é a nossa vida. Porque como adultos, a gente para de brincar.
A gente acha que, nossa, só uma fase que a gente pode brincar na vida. E quanto que a gente aprende, né? Podendo estar mais relaxado, tendo contato com o outro, utilizando-se de um ambiente festivo, muitas vezes, buscando, né, através da alegria, do convívio com o outro, aprender. Sair de um lugar, aprender. Só que assim, não é o tempo inteiro que a gente vai fazer uma educação lúdica. São estratégias, dependendo daquilo que a gente quer tocar o outro, quer fazer sentido para o outro. Por isso que eu digo, todo esse repertório, né, todo esse, dê o nome que dê para as várias estratégias, nós precisamos conhecer. Porque para cada trilha de aprendizagem, digamos assim, para cada especificidade de conteúdo, nós podemos nos valer de uma estratégia. Então é isso, gente. Só para começar, né? Eu acho que é esse movimento que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Sei lá, acho que tentei dar o recado. Só para começar, dá vontade de ficar aqui ouvindo vocês o tempo todo, viu? Dá vontade de ficar um curso de 1 ano ouvindo vocês aqui falando e eu sei que cada um desses caminhos que vocês vão abrindo, né? Cada um deles se desdobram. Cada uma dessas caixinhas que vocês trouxeram, a gente aqui está vendo só um pedacinho dessas caixinhas, porque eu já tive o privilégio de ser aluno de vocês e ver o quanto cada um desses pontos é muito bem aprofundado, nada fica no raso. E aqui a gente está trazendo um pouquinho das ideias iniciais para a gente poder fazer algumas perguntas. Já tem algumas perguntas aqui pipocando, por isso eu já falei para vocês, turma, que estão aqui ouvindo, ó, eu sou fã desses 3. É difícil ficar aqui só ouvindo, porque dá vontade de cada coisa que eles falam fazer uma pergunta. Eu sei disso e a gente fica com uma vontade muito grande, porque eles provocam, no bom sentido, a gente para sair dessa zona de conforto com muito carinho, ao mesmo tempo que eles nos impulsionam, parece que tem a rede para nos acolher. Então, muito obrigado por isso. Vamos passar para o nosso querido Felipe e daqui a pouco eu abro para pergunta. Olha, já tem aqui parabéns, Maria Cristina. Já tem gente dando os parabéns para você. Felipão, olha só o que eu deixei na sua mão agora. Segura essa... Mas eu sei que você dá conta também. Obrigado, meu amigo Zé Ricardo Grilo. Uma alegria estar aqui, né, nessa tertúlia, nessa roda de amigos, né? Eu queria lembrar que eu tive na UFSCar, eu estou vendo eles lá, né, em São Carlos. Eu tive na UFSCar há muito tempo, quando eu era presidente da ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos. E eu palestrei lá na UFSCar, foi uma das coisas maravilhosas. A gente fez um evento da Associação Nacional dos Pós-Graduandos dentro da UFSCar, um campus lindo, maravilhoso. Foi um trabalho assim espetacular. A Associação dos Pós-Graduandos lá é super ativa. Eu que vim desse movimento estudantil, eu tenho um carinho e uma lembrança muito boa da UFSCar. Mas falando em movimento estudantil, Ricardo, eu queria dizer sobre exatamente essa mudança que o Virgílio falou de pensamento, né? Quando ele começou a falar das escolas, de como isso evoluiu, eu lembrei muito da minha história. Quando eu fui fazer mestrado, eu saí de Santos, né? Saí aí de Santos, né? Tá em Santos, né? Saí de Santos e vim para São Paulo fazer o meu mestrado na PUC São Paulo. Na época só tinha PUC e USP. E eu era muito novo, eu tinha acabado de me formar na graduação em Santos, saí para São Paulo para fazer e não conhecia ninguém. Todo mundo da minha família não era do direito. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tenho nenhum padrinho, né? Aquela coisa que a gente pensa, né? Eu não tenho ninguém que possa me indicar para nada ali. Então eu vou ter que estudar mesmo, né? Essa é a vida, né? E aí comecei, eu lembro que eu tinha 4 vagas para ingressar no mestrado da PUC e 80 candidatos. E eu comecei a estudar e meu professor, meu espelho na época era um professor aqui do mestrado, doutorado da PUC, chama Paulo de Barros Carvalho. Ele era coordenador do mestrado, doutorado da PUC. Eu queria fazer com ele. Então eu fiquei estudando tudo da vida dele, li todos os livros dele. Eu lembro quando eu fiz a prova, eu escrevi assim: segundo o professor Paulo, a melhor hipótese é, como disse o professor Paulo, é isso. E eu fui fazendo essas falas. E quando eu cheguei na entrevista, quem me entrevistou? Justamente ele. Aí ele olhava para minha cara e falou assim:
gostei da sua prova, Chiarello. Aí eu pensava assim, meu Deus, eu sou um cara abençoado. Deus gosta de mim, né? Porque justamente ele foi me entrevistar. E aí ele falou, bom, quanto tempo à minha disposição você tem para pesquisar? Eu falei, 24 horas. O tempo todo para pesquisar. Quanto tempo você fala inglês fluente? Você mexe em Word, Excel, na época ele perguntou isso. E olha só, então eu estou falando dos saberes, como eles mudam, né? As exigências dos saberes. Aí eu pensei, bom, se você está contratando uma secretária, um secretário bilíngue, sou eu, né? Porque eu mexo em Word, Excel, internet. E aí ele falou, bom, então fechado. Aí eu falei, professor, agora que passou, posso pedir um autógrafo no meu livro? Mostrei que o livro dele tinha todo lido e tal, etc. E aí passei no mestrado da PUC São Paulo. Passei no mestrado, comecei empolgado com todas as disciplinas, lembrando exatamente do que a professora Cristina estava falando, do começo difícil, aquela coisa de não vou desistir, vou perseverar, porque é assim que a gente consegue. E aí peguei um professor casca grossa pela frente, ele mal-humorado. O único professor na minha vida que eu vi no mestrado dar uma prova surpresa. Ele fez uma prova surpresa no mestrado. Olha os métodos, professor Virgílio, que coisa. Eu vejo hoje a flexibilidade, o nosso discurso sobre a flexibilidade do saber, da discussão de compartilhar saberes de uma forma muito mais dinâmica, como a professora Cristina falou, até lúdica, que é isso que nos interessa, porque esse modelo está por demais superado, né? Aquele modelo onde, como ela falou, os alunos são sem alunos, né? Alumni, sem luz, né? E o professor, então, traz a luz para a sala de aula. Esse modelo está por demais superado, né? E aí o professor falou para mim assim, faz aquele seminário sobre imunidade e isenção tributária. Aí, naquele outro modelo que eu já vi e que vocês já devem ter passado por isso na vida. O professor não preparou a aula, ele não sabe o que ele vai dar na sala de aula, e ele coloca você para dar aula para ele. E ele não utiliza uma metodologia ativa, porque ele simplesmente tanto importa. Ele fala assim, olha, fala sobre imunidade e isenção tributária ali na frente. Aí você vai lá para frente, começa a falar. Eu lembro muito do Garcês, da GV, que ele fala sobre a escolha de Alice nesse caso, né? Alice chega para o gato e fala assim, que caminho eu devo tomar? E o gato fala, aonde você quer chegar? E a Alice fala assim, tanto faz. Fala, bom, se tanto faz onde você quer chegar, tanto faz para mim. E o professor, naquele momento, ele não tem objetivo nenhum de chegada com aquilo. Ele quer passar o tempo e passar a matéria. Olha que coisa mais antiga, né? Aí ele me colocou no centro da sala de aula, eu comecei a falar, e ele vira para mim e fala assim, essa frase que você falou aí foi a frase mais imbecil que eu já ouvi em toda a minha vida. Isso não fez muito bem para a minha autoestima naquele momento, mas eu cometi meu primeiro erro acadêmico, gente. Eu puxei o papel, o paper, e falei assim, para falar a verdade, professor, essa fala não é minha, é do seu chefe aqui na casa, do professor Paulo de Barros Carvalho, eu vou tomar a liberdade de ler, até para que o senhor veja se é isso mesmo. E aí eu cometi meu primeiro erro da vida acadêmica, li o texto. Aí aquele pessoal deu aquela risada na sala de aula, o professor ficou meio vermelho, eu falei, senti uma energia ruim vindo na minha direção, aquela energia ruim, pesada, a classe ficou pesada. E aí ele falou para mim assim, você não deve ter lido esse artigo até o final, Chiarello, porque o Paulo de Barros, nosso chefe, nosso líder, às vezes ele é um pouco prolixo. Outra coisa que eu descobri naquele dia, não fale mal do seu chefe para justificar um artigo dele que você não leu, porque ele fica sabendo no dia, né? E ele falou, ele deve desdizer isso ao final do artigo. E aí eu falei assim, sigo com isso ou não sigo? Meu Deus, sigo com isso. E aí eu não consegui, no ímpeto da juventude, falei, professor, para falar a verdade, ele diz no parágrafo seguinte que quem pensa ao contrário disso leu apressadamente a Constituição brasileira. Eu lembro que tinha um amigo meu na primeira fileira, o Aranha, chorava de rir, eu falava, para de falar, para de rir, pelo amor de Deus. Porque eu senti que estava muito ruim, a energia piorou muito. E o professor falou para mim, vou encerrar a aula. Encerrou a aula. Falou, amanhã eu quero debater esse texto com você. Aquele clima terrível, ele falou, vai, passa no meu escritório.
aquele escritório que tinha uns 50 nomes no cartão, José, Joaquim, Maria, Mackenzie, Way Baker, e Orleans, Bragança, Bourbon e tal. E aí eu fui no escritório dele e fiquei lá, cheguei lá às 15 para as 2 da tarde, ele falou que ia me receber às 2 horas, ele me recebeu às 4h45, para eu entender quem eu era na hora do Brasil, né? Quando eu entrei, ele falou assim, você não veio aqui discutir o artigo, né? Eu falei, professor, eu trouxe a sua cópia. Aí ele falou, não, você veio aqui porque você me humilhou na frente dos alunos. Olha de novo a discussão de poder em sala de aula. É uma coisa absurda, como se existisse uma hierarquia do ponto de vista de poder e que você tivesse que impor seu poder por uma dor, uma marca de dor que você gostaria de falar, né? E eu me lembro que, ao contrário, ensinar, vem do latim, é insignare, que significa marcar com um sinal. E esse sinal deveria ser de luz, é o sinal de afeto, é o sinal de você ter um propósito para que a pessoa te espelhe. E naquele caso era um sinal de dor. Você me humilhou na frente dos alunos, portanto eu vou reprovar você, não importa o que você escreva no seu trabalho final. Aí eu falei, professor, era um debate acadêmico? Ele falou, não. Você só tem uma saída, Chiarello. Tranca a minha matéria e segue a vida adiante. Eu não tenho mais que ver você, você não tem mais que me ver, e a gente segue a vida adiante. Eu falei, professora, posso pensar 24 horas? Porque eu só me inscrevi na sua matéria esse semestre, vou perder um semestre e tal. Aí ele falou, pode, amanhã de manhã eu estou lá, na sala de aula, chega um pouco antes, a gente conversa. Aí eu fui até a Terezinha, que era a secretária da PUC, para verificar o regimento interno, o recurso da prova para quem iria. Aí o recurso da prova vai para o professor da disciplina. Eu falei, que duplo grau é esse, né? E aí eu levei o papel assinado, fiz ele assinar também, assinou. Quando eu estava na porta da sala, o ímpeto da juventude, terceiro erro da vida acadêmica do Felipe Chiarello, eu virei e falei assim, professor, é até bom eu não ter assinado isso, porque assim eu não vou ter seu nome no meu currículo. É bom ter assinado isso, porque eu não vou ter seu nome no meu currículo. Foi péssimo isso, gente, eu vou te falar, porque aí ele virou para mim e falou assim, você não vai ter nem meu nome, nem o mestrado em tributário, porque se eu não estiver na sua banca, alguém do meu time vai estar e vai reprovar você. Eu lembro que era uma sexta, isso aí foi sexta de manhã, esse espaço. Eu desci a serra, encontrei meu pai, sexta-noite, encontrei meu pai na cozinha. Falei, pai, o sujeito acabou comigo hoje de manhã. Ele falou, filho, às vezes alguém acha que está te puxando para baixo, mas está te empurrando para cima. Eu falei, pai, autoajuda, pai, autoajuda. Sexta-feira à noite, pai. Pelo amor de Deus, está parecendo Paulo Coelho falando as coisas. Aí ele falou, filho, você vai ver que eu tenho razão. E ele tinha razão, porque 6 meses depois eu fui fazer uma disciplina do professor Celso Bassa e a Maria Garcia, na época. Eram 2 professores da PUC, muito queridos. A Maria Garcia ainda é viva, o professor Celso já faleceu. E eu fui fazer... E aquele trabalho que ele falou, o outro professor falou que era imbecil, eu reapresentei e eu fui selecionado como o melhor trabalho da minha turma e foi publicado na Revista dos Tribunais, no caderno número 27, está lá até hoje, minha primeira produção científica. Olha a diferença no processo de avaliação. Eu estou contando toda essa história até para fazer essas analogias com o que a gente está debatendo, de um debate efetivo sobre educação, sobre saberes, né? E aí eu falei, nossa, eu tenho que agradecer esse homem, ele me resgatou. Aí eu fui até o escritório dele, Zé, e levei uma garrafa de uísque, que ele adorava uísque. E aí ele veio a garrafa de uísque para ele, ele falou assim, não é só isso, Chiarello, eu vou citar você no meu próximo livro, numa nota de rodapé sobre o princípio da anterioridade, porque você... Falei, professor, eu devia ter trazido uma caixa, uma cesta para o senhor. Aí ele falou, Chiarello, você tem disponibilidade para ir para fora do Brasil? E aí começa a minha história. Né, cara? Ele falou para mim assim, eu falei, professor, para onde? Ele falou, não, para Harvard, eu faço uma carta de recomendação para você e você vai um tempo lá com o Richard Parker. Eu fiz um congresso agora de direito constitucional, a Flávia Piovesan volta para o Brasil, você vai, eu faço a tua carta de recomendação. Eu falei, professor, é o tempo de eu terminar o namoro e arrumar a mala.
Eu disse isso porque não estava dando certo o namoro, gente, só isso. Aí ele falou, não, é para daqui a 3 meses. Eu falei, então namoro mais um pouco, vou tentando, né? E aí fui embora para lá e fiquei um tempo com o professor Richard Parker. E aí depois tinha um ex-adverso dele, que era o Norman Dorsey, em Nova York. Depois fui para lá, fiquei com o Norman Dorsey. Me apaixonei pela ideia e mudou minha maneira de ensinar, de pesquisar, de aprender. Mudou minha perspectiva de vida. Porque eu vi outras maneiras de compartilhar e discutir e debater o saber. E eu mandei 3 imagens para o meu amigo Zé Ricardo Grilo. A primeira imagem é sobre Yale. Ano passado eu tive a alegria, a honra de palestrar em Yale. Realizei um dos sonhos da minha vida. E aí lá eu achei essa foto. Essa foto eu que tirei, viu, Zé Ricardo? Por isso que ela tá ruim, né? Eu que tirei do pórtico da entrada da Faculdade de Direito da Yale University. E quando eu olhei, era o professor naquele método ativo ali, mas sentado. Eu sei que isso nunca aconteceu com nenhum de vocês que está assistindo essa webinar, mas o professor sentado, né? Os alunos dormindo, e o último aluno do final dizendo assim, pelo amor de Deus, para de falar que eu não aguento mais. E me lembrou uma série de histórias que eu vivenciei ao longo dessa docência, da academia, de momentos que essa frase eu utilizei debatendo sobre esse quadro. Morreu aos poucos em sala de aula. E aí, você consegue colocar a segunda imagem, meu amigo, né, Ricardo? Eu comecei a fazer a disciplina com o meu professor e esse gráfico eu construí a partir da fala dele, do Richard Parker. Eles falavam lá em Harvard, esse é gráfico muito mais deles, apenas eu montei o gráfico com base na teoria deles. Eles falavam que uma aula meramente expositiva, no attention span que os alunos têm hoje, que seria o período de atenção numa aula meramente expositiva, quanto tempo vocês acham que é o período de atenção numa aula meramente expositiva? Os professores de Harvard falaram, naquele tempo era 20, hoje, esse ano eu tive uma conversa com eles, são 8 minutos, hoje, esse ano. Numa aula meramente expositiva, o aluno presta 8 minutos atenção no que você fala, depois ele já não está, ele já está no WhatsApp, ele já está mexendo em outra coisa, ele já está pensando em outra coisa. Existe um conflito de gerações nessa concepção da geração Z, e aí, que é o que está na nossa sala de aula agora, YZ, e a gente tem que entender que a aula de palestra, o índice de aprendizagem do que ele vai lembrar do que você falou é 5%. Então, se você tiver um material de leitura de apoio que funciona para eles, mas para o Brasil eu já experimentei algumas vezes e não funciona tão bem, então não é simplesmente como pegar um modelo norte-americano e implantar no Brasil. A gente tem que entender que o Brasil tem saberes, conceitos, concepções diferentes, formações diferentes. Então, aí você já sobe para 10%. Se você utilizar um recurso audiovisual como esse que eu estou mostrando para vocês, exatamente pela hipersensorialidade, todas essas questões sensoriais que o professor Virgílio falou, e a professora Cristina também, ele já tem uma aprendizagem maior. Se você utilizar demonstrações dentro desse material expositivo, melhora. Se você fizer GTs, grupos de trabalho, discussão entre eles, o índice de aprendizagem já sobe para 50%. Olha a metodologia ativa aí, cada vez mais. E aí isso me lembra outras, como aquele professor da UCLA, que tem essa discussão também muito interessante. Mas se você praticar cases, e aí alguma coisa que a professora Cristina colocou no modelo dela, de você ter algumas metodologias que trabalham com cases, no direito, exercícios do direito ou de outras coisas, né, só puxando para a minha área, né? E se você tiver um aluno que seja teu monitor, que ele ensine os outros, ensinar é a melhor maneira de aprender, como disse o Zé Ricardo Grilo, parafraseando Cecília Meirelles, né? O professor não é só aquele que ensina, aquele que aprende, né? Então, e aí eu passarei para a minha última imagem, né, que aí os americanos resolveram fazer uma pesquisa no cérebro dos adolescentes.
E eles colocaram eletrodos para fazer eletroencefalograma enquanto os adolescentes conviviam na vida cotidiana deles. E eles começaram a ver quando é que os adolescentes tinham atividade cerebral. Essa pesquisa é tão interessante, Zé Ricardo, porque eles ficaram surpresos. E eles perceberam que quando eles tinham aula de laboratório, interação, quando eles tinham interação entre os pares, eles tinham alto índice de atividade cerebral. Ou seja, quanto mais atividade ele fizesse, quanto mais hands-on, quanto mais perspectiva de mexer com as coisas e se envolver, e se engajar, maior era o nível de atividade cerebral. Quando é que ele tinha flatline, assim, o cérebro morreu, não veio o cérebro. O aluno veio, mas o cérebro não veio. Ele tinha quando o aluno assistia Netflix, às vezes ele ficava assim, assistindo TV, ou quando ele estava na sala de aula, assistindo a aula de forma passiva. Isso surpreendeu, porque os educadores pensaram, nossa senhora, meu Deus do céu, a gente traz o aluno para a sala, mas o cérebro dele não veio. E aí eu olhei e vi outra parte do gráfico, que quando o aluno está dormindo, ele tem atividade cerebral. Zé Ricardo, a partir disso, eu nunca mais acordei aluno na minha sala de aula, porque ele está tendo atividade cerebral. Nunca mais. Deixa eu dormir. Se está dormindo, deixa dormir, que ele está tendo atividade cerebral. É capaz de ele estar tendo mais atividade cerebral do que se ele estiver assistindo a aula naquele dia. Eu queria dizer que, para concluir minha fala, né, eu queria dizer que o trabalho, eu queria fazer rapidamente uma analogia com duas questões mitológicas. O ensino que a gente tem visto, que o professor Virgílio falou que acabou, ele muitas vezes é um trabalho de memorização e repetição. Isso realmente não pode persistir, não pode ser alguma coisa que a gente possa defender e acreditar. Eu penso que o ensino hoje não pode ser como um trabalho de Sísifo. E essa analogia que eu queria falar é que Sísifo, né, na mitologia, ele foi condenado pelos deuses a pegar uma pedra redonda e empurrar a pedra até o topo da montanha cônica. No final do dia, a pedra chegava no topo da montanha, como a montanha era cônica, ela rolava de novo até a base, e ele de manhã descia de novo até o pé da montanha e empurrava de novo até o topo. Todos os dias ele foi condenado a viver repetindo a essa questão pela eternidade. Isso é um trabalho de repetição. E aí eu lembrei de Heracles, que foi o herói, né? Que alguns falam que ele depois foi chamado de Hércules, né? Dos 12 trabalhos. Mas quando Heracles ele estava nas montanhas pedregosas do Monte Cítero, ele encontrou duas musas, né? Uma musa falou para ele: olha, você vai me seguir, eu chamo prazer, e você vai ter uma vida relegada à luxúria, à esbórnia, ao prazer. E a outra musa falou: não, eu me chamo virtus, virtude, né? Eu me chamo coragem, e você vai me seguir, porque virtus em latim também é coragem, né? E aí você vai me seguir e eu vou te mostrar uma vida de desafios, de luta, de enfrentamento de questões. E eu pensei que a gente deve, na educação, seguir o caminho de Heracles, né? Ele é relegado a uma glória muito mais alta, uma coisa muito mais importante, né? A gente não pode se deixar ir no modelo de repetição. Isso dá muito mais trabalho para o educador, a metodologia ativa. Preparar a aula, se entregar, entender o processo, o papel, o propósito do que é educar. Mas é um prazer muito maior. E Heracles, como era muito mais ligado nas lutas do que no simples prazer efêmero, ele seguiu essa musa, que era Virtus, e foi relegado a uma glória muito maior na vida dele. Teve uma vida mais difícil, como a nossa, de professores, educadores, mas ele teve uma glória muito maior. Muito obrigado, Zé Ricardo. Eu estou à disposição de vocês aqui para conversar e trocar ideias. Olha, eu vou falar uma coisa. Que aula vocês três deram agora, viu? Que vontade de ficar ouvindo vocês pelo final de semana inteiro, assim, poder estar aqui. E é inebriante a maneira que vocês vão juntando
e vão trazendo a possibilidade agora de como isso se dá no cotidiano, né? A gente entra na história de onde a gente chegou com o João, a Cris diz as possibilidades que já existem e o Felipe traz isso para o cotidiano. E dentro dessa história belíssima, na maneira que vocês contam, né? Já tem gente aqui no bate-papo, ó, parabéns aos palestrantes, que está demais. Algumas perguntas fantásticas. Vocês trouxeram um final de tarde poético e encantador, eu não tenho dúvida disso, para todos nós que estamos tendo o privilégio de ouvi-los. Isso é algo que nutre a alma. A gente que escolheu, e todos que estão aqui escolheram, né, abraçar a educação como um trabalho virtuoso e desafiador em todos os nossos pactos que a gente faz no nosso dia a dia, para os impactos que a gente causa em outras pessoas, faz com que a gente beba nessa fonte tão bacana, tão poética e tão bem articulada por vocês. Isso porque nós tivemos o privilégio de estar só 15 minutos com cada um de vocês. Tem muitos agradecimentos aqui, a turma, parabéns, demais, sensacional, muito bom. Muito obrigado por partilharem tanto conhecimento, envolvimento com ensinar. A turma está aqui, olha, agradecendo vocês em todos esses bate-papos. Também agradecemos aí todos vocês que vieram. Olha que linda essa fala da Sônia agora. Parabéns por nos propiciarem momentos de reflexão. O nosso querido Fabinho, eu só tenho a agradecer. A Regina, sensacional. Muito obrigado por partilharem tanto conhecimento, envolvimento com ensinar. O Kleber, parabéns, sensacional. A Vera, parabéns. Enfim, eu acho que se fosse uma nota agora, vocês teriam tirado 10 com um louvor e todas as estrelas que a gente pudesse dar para vocês três. Eu sabia que isso não seria diferente. Ao invés de abrir para todas essas perguntas aqui, né, que, na verdade, tem muito mais colocações para vocês do que perguntas, eu queria trazer pelo menos mais 5 minutos para cada um de vocês, para as considerações finais, e dizer que a gente vai disponibilizar para todo mundo o link do material que o professor João preparou aqui, professora Cristina, a palestra, o artigo do professor Felipe também, eu vou deixar disponível para todo mundo, tá bom? E aí vocês vão ter acesso a tudo isso. Então, meu querido João, suas considerações finais aí, mais 5 minutos para te ouvir. É quase que a saideira nesse momento, né? Sim. Obrigado por participar desse momento, né? Com a Cristina e o Felipe e você. A gente sempre aprende coisas novas, né? O Felipe nos deu uma lição aí, né? De como não tratar o chefe, né? Ou o amigo do chefe. E esses quadros que ele passou aí também, eu já copiei, aprendi a copiar a tela, viu, Zé? Rapidinho, assim, captura de tela, já copiei os quadros, já guardei aqui. Estou ficando craque, viu? Olha, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, quem estiver ouvindo. Tem gente que pensa assim, eu estou há tanto tempo nessa escola, eu nasci nessa escola, eu só conheço isso, o que eu vou fazer a essa altura da vida? E eu já escutei gente falando isso com 40 e poucos anos. Eu estou com 66 e estou fazendo curso de tecnologias de educação. Estou aprendendo todos os dias. Estou aprendendo muito. Mas nessa pandemia, o que eu aprendi, gente, o que eu estou me dedicando, o que eu estou fazendo, por quê? Quando eu disse assim, aquela escola não vai mais existir, eu não estou contra a escola, obviamente nem contra a educação. Uma das disciplinas que eu leciono na universidade é o direito à educação. E esse direito tem que ser garantido com qualidade para todos. Então, o que eu quero dizer é que aquela escola, aquele modelo de escola, não vai mais poder existir. Porque uma vez que os alunos e os professores experimentaram outra forma de trabalhar, vai ser muito difícil voltar para aquilo que hoje nós já podemos chamar, voltar àquele arroz com feijão. Eu vi uma das charges interessantes nesse tempo de pandemia, que antes de começar a pandemia, na porta da escola estava escrito assim, proibido entrar com celular. Passados 2 meses de pandemia e terminada a pandemia, os alunos voltaram para a aula presencial e estava escrito assim no portão da escola, proibido entrar sem celular. Porque
aprenderam a pesquisar, aprenderam a se comunicar. Os professores vão fazer tantas... Eu, por exemplo, aprendi nesse período, eu tinha notícia, mas não sabia lidar com aqueles testes que você faz online na sala de aula. De repente, vamos fazer uma pergunta aqui, pai, cada um ali no seu equipamento dá a resposta na hora. Posso aplicar um teste e o aplicativo imediatamente corrige todas as respostas. Eu embaralho todas as questões, embaralho também e eles podem fazer online, porque é claro que para fazer online eles têm que estar com o celular. Então, na minha sala de aula está escrito assim na porta, ó, proibido entrar sem celular. A tecnologia, gente, uma das coisas que nós precisamos aprender, a Cristina levantou a bola aí de várias metodologias ativas de aprendizagem, a tecnologia tem que ser nossa aliada, né? Não pode ser nossa inimiga. E nós vamos trabalhar uma educação de qualidade, com profundidade, mediado, é claro, pelas relações humanas, etc., sem dúvida nenhuma, mas mediado também pela tecnologia. E eu, para encerrar minhas considerações finais aqui, eu aprendi isso de uma maneira muito interessante, uma palestra que eu dei na Associação Nacional de Educação Católica em Brasília, e os professores, o pessoal que estava assistindo, eram umas 400 pessoas, de repente um lá fez uma pergunta, e eu não o conhecia assim, pessoalmente, né? Conhecia pelos seus textos. E aí ele, uma religiosa diz assim que os alunos já chegam para nós viciados na tecnologia, na internet, etc. E eu vi que esse senhor, já idoso, virou para ela e fez assim, viciados não. Eu falei, meu Deus, arrumei uma confusão entre padres e freiras agora, né? Aí ele fez a pergunta. E a hora que ele foi fazer a pergunta, o mestre de cerimônia disse, agora a pergunta é do padre Jesus Hortal. My God! Era o cara que eu lia nos pareceres que ele dava no Conselho Federal, ainda era Conselho Federal de Educação, das décadas de 70, 60, 70, 80, não sei, né? E que para mim era um monstro sagrado, jesuíta, daquela formação, daquela qualidade, que agora o homem vai destruir a minha palestra, né? Era a palestra de abertura do Congresso da Associação Nacional de Educação Católica. Ele disse assim, e aqui eu encerro, ele falou assim, gente, ele já estava perto dos 90 anos. Ele falou assim, quando o INEP começou o provão, era o provão ainda, fui convidado para elaboração e para participar. Me pediram, o coordenador falou assim, todos devem trazer para fazer uma exposição em 15 minutos, todos devem fazer no PowerPoint. Ele falou, nunca tinha ouvido falar disso, não tinha a mínima ideia do que era. Eu conhecia os livros, conhecia as obras, conhecia obras grandes, coleções inteiras que eu lia e tal, mas PowerPoint, eu até já tinha visto a apresentação, mas nem sabia que se chamava PowerPoint. Aí chamei um aluno, né? Falei assim, olha, eu tenho que preparar, que só pode ser em PowerPoint, você me ajuda. E o aluno fez, ele falou, eu fiz a apresentação, mas foi a pior da minha vida, a pior de todas. Aí eu aprendi uma outra coisa, eu tenho que aprender a fazer, porque sou eu que vou trabalhar. E ele falou, eu já tinha mais de 70, quase 80 anos, eu fui aprender o PowerPoint, eu fui ver como fazia, e aí sim eu passei a fazer trabalhos que para mim se tornaram brilhantes, né? E pegou o tablet dele e fez assim, ó. E vocês estão vendo isso daqui? Estão vendo isso aqui? Às vezes eu estou com ele aqui lendo, o pessoal pode pensar que eu estou jogando, que eu estou lendo. Eu estou rezando o breviário. O breviário é um livro de oração que o padre tem em várias horas do dia de fazer aquela oração. Eu rezo o meu breviário aqui, eu não carrego mais aquele monte de livro. A minha Bíblia está aqui, meu breviário está aqui, meu missal romano está aqui. Aí todo mundo ficou quieto, todo mundo se calou assim, porque o homem já estava para lá dos 80 anos, perto dos 90 anos, e aí ele disse assim, gente, disse para todos eles, nós não podemos ser inimigos da tecnologia, né? Nós temos que ser aliados, e nós temos que transformá-la em nossos aliados. Daí o que a Cristina diz da educação híbrida é isso, aquilo que a gente faz presencialmente, quando a gente sonha com esse momento, a gente nunca pensamos nisso, sonha com esse momento de a gente poder voltar a encontrar nossos alunos cara a cara na sala de aula,
mas nunca mais será a mesma coisa, porque nós vamos ter que utilizar muito, muito a tecnologia para tornar nossas aulas muito mais produtivas, com muito maior proveito para todos. E também para a nossa satisfação como educadores. Tá? Então, fica aí, pessoal, um alerta, um convite. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. O Sócrates diz a história dele que, condenado a tomar cicuta, porque o nobre não era executado, ele tinha que fazer a própria execução. Sócrates, condenado a tomar cicuta, estava aprendendo a tocar uma área. E o discípulo perguntou, mas o que você está fazendo? Ele falou, estou aprendendo a tocar uma área. Mas você vai tomar cicuta amanhã, por que você está aprendendo uma área? Porque antes de morrer, eu quero ser mais sábio, porque eu vou saber tocar mais uma área. Nunca se deve perder a vontade de aprender. Nunca. Jamais. Jamais. Eu estou me aposentando da Universidade Federal ano que vem, vou para 43 anos de educação no ensino superior, estou aprendendo todos os dias, o tempo todo. Fica o convite para todos vocês. Tá? Um grande abraço a todos. Vale a pena aprender. Para o Sócrates, a felicidade estava no conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais feliz você pode ser. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Eu também aplaudo de pé, Felipe. Ele me inspira todos os dias. Isso quando ele não me assusta, porque ele é com essa idade toda, ele é um molecão, rapaz. Eu vou contar agora, viu, João? Eu vou contar. João ontem ele me liga e fala assim, então, a gente precisa trocar a aula, que eu vou ter que ir no médico. Eu falei, meu Deus do céu, lotação esgotada, são mais de 100 pessoas que eu vou ter que mandar e-mail. Aí ele vira para a Cristina, ô Cristina, peguei o Zé, viu? Ele caiu. Ele é demais, ele é demais. Obrigado por nos inspirar com alegria e a busca pelo saber. Você é encantador. Obrigado, João. Cris, sua consideração final, querida. Quantas reflexões aí, né? Vendo o Felipe falar, eu me reportei também à minha sala de aula quando eu fiz o curso de Direito. Aliás, o curso de Direito é um curso que há uma certa arrogância imperando, né? Infelizmente, a gente sabe como é que é. Mas, a todo momento, eu ficava pensando, a gente vem, assim, várias analogias, conexões que a gente faz, reconexões, e eu me lembrei de um texto belíssimo do século XVIII, de Immanuel Kant, a resposta à pergunta o que é esclarecimento. E é bem isso o tempo inteiro que faz com que a gente, sabe, que nos cutuca e fala, você quer continuar menor? Você quer ser menor? Porque é tão bom ser menor. Que os outros façam pela gente, que os outros pensem pela gente, que a nutricionista até faça a nossa dieta e que dê uma pílula, só uma pílulazinha já resolveria tudo na nossa vida. Mas não é assim. Você tem que ousar saber, né? O sapere aude. Vai em busca do seu próprio conhecimento. Vai para a maioridade, sai dessa dependência. Esse, né, é o grande desafio. Tanto para o docente, que fica muitas vezes, para nós docentes, que ficamos atrelados àqueles modelos que a gente sai insatisfeito a cada aula que a gente dá. A gente sai angustiado. E a gente tem que ousar. E agora, o ousar a ser maior é também para o aluno isso. Porque o aluno ele não sabe ser diferente. Ele sempre tem a tutela. Ele está sempre ali sendo conduzido. Então, o nosso trabalho, através de metodologias ou através de uma aula muito bem feita. Se você vai dar uma palestra, eu gosto de palestra. Eu gosto de gente que sabe se comunicar, que fala bem. Eu aprendo muito. Né? Não vai ser toda noite, todo dia, todo momento que vai ser isso. Mas uma boa palestra a gente aprende também. Só que a gente tem que ter, né, um objetivo, tem que ter um traço para a gente seguir. Porque a educação, ela é diretiva. Queiramos ou não, quem vai dar os rumos é o profissional, é o professor. E para ser professor tem que ser profissional. Não pode ser bico, não pode ser qualquer coisa.
Esse é o grande problema que eu vejo da educação, né? A desvalorização, muitas vezes, é por isso. Põe qualquer um lá cuidando das crianças, põe qualquer um lá domando os adolescentes, os adultos, passa qualquer coisa para eles. Não é assim. Eu vi que fizeram uma pergunta assim, que métodos utilizar com os adultos? Todos. Todos. Todos os recursos que a gente puder utilizar, aí vai depender da disciplina, o que ela comporta, dos alunos, porque a gente tem que conhecer esses alunos também para saber, né, o que a gente pode exigir deles, porque senão a gente pode fazer uma exclusão também. Se você exige algo que o aluno não tem um recurso tecnológico, seja lá o que for, você vai excluir. E quando a gente fala em educação, a gente não tem que pensar com uma visão de classe média, a gente tem que pensar para um país imenso. Como é que a gente consegue atingir esse país imenso, essas pessoas que estão aí e querem aprender, e precisam muito aprender. Então, esse momento nosso não se esgota nunca. A gente só levantou questões e que a gente gostaria muito de aprofundar isso, aprofundar para a gente e para os outros também. Foi uma grande alegria poder aí ter compartilhado com vocês algumas ideias que nos inquietam. Tem muito para a gente pesquisar, tem muito para a gente aprender. Agora, o que a gente tem que fazer sempre, né? É aquela ideia, sapere aude, ousa buscar o seu conhecimento. Isso é o mais importante. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigada, Felipe, por ouvir aí as suas considerações. E a gente, por essas estradas da vida, ou pelas vias virtuais, ou pelas vias físicas, a gente vai se cruzar. Que bacana, Cris. É encantador ouvir você. Eu vejo esse... E para mim tem uma coisa muito forte, né? Que a Cris, ela, como diz, também foi diretora de escola durante muito tempo, não só do ensino, básica, né? Da educação básica. Então, quando está falando desse processo acadêmico, mas vem do cotidiano, né? Desse cotidiano, de fazer isso todos os dias, de ajudar o desenvolvimento nesse processo. É alguém que colocou a mão na massa, né? Essa fala é uma fala muito apropriada do presente, não só da academia. Todos vocês, mas a Cris, nesse momento, é alguém que traz isso experiencialmente, todos os dias, vivendo isso durante muito tempo. E é isso, para mim, essa tua fala agora me trouxe Aristóteles, né? A busca pela arete, pela excelência, que a gente continue evoluindo o tempo inteiro. Obrigado, Cris, por trazer sempre com tanta excelência tudo o que você acredita. Obrigado. Querido Felipe, considerações finais. Ricardo, eu queria até pegar o gancho que a Cris falou sobre o que aplicar nos adultos, todas as metodologias, tal. E eu comecei a ver o quanto esse mundo é mágico das metodologias ativas. Primeiro por você, né? Porque você é um grande defensor disso e você é uma pessoa incrível, sabe como ninguém trabalhar esses métodos. Eu lembro que eu levei o Zé Ricardo Grilo no Mackenzie para tentar convencer os professores da importância da metodologia ativa na faculdade de Direito, Cristina. Que era uma coisa assim. Aí, quando os professores entraram numa sala que eu, de repente, montei, assim, sem ninguém saber, eu convoquei todo mundo para uma reunião com o diretor da faculdade de Direito. Eu não era pró-reitor ainda, eu era diretor da faculdade de Direito do Mackenzie. Chamei todo mundo para uma reunião. Quando todo mundo chegou na sala de reunião, esperando todo mundo de terno, esperando aquela gravata, aquela reunião, todos os desembargadores, tal, professores, tal, catedráticos, aquela coisa bem assim. Eles entraram na sala, tinha o Zé Ricardo Grilo. Boa tarde, vocês vão participar de um jogo aqui. E aí alguns ficaram assim, não, Felipe, mas eu vou ter que entrar nisso, não sei o quê. Tinha uma promotora federal, nossa, mas eu vou me expor aqui, não sei o quê. Deu assim 30 minutos de jogo, estava o advogado, aqui você não é promotora não, aqui você não vai fazer não sei o quê. A promotora, você não vai me enganar, você não vai me enganar. E aí foi sensacional, eles entraram no jogo. Depois eu lembro que quando eles saíram, me abraçaram, foi uma sensação maravilhosa, porque eles entenderam a importância disso dentro desse contexto. Por que eu quis fazer isso? Porque eu tinha visto um movimento em Stanford
E maravilhoso. Eu vi uma sala de aula com uma professora que ela fez uma oficina chamada How to Get Away with Murder, que é daquela série, né? E aí eu olhei e fui ver a professora. Tinha 2 salas de vidro e os alunos entravam dentro das salas de vidro com cartolinas. E lá ela dava um caso que ainda não tinha sido julgado pelo tribunal americano lá, e eles tinham que achar os precedentes e fazer a defesa ou o ataque, ou a parte da promotoria nos Estados Unidos. Então, a acusação, né, eles iam fazer. Então, eles iam ficar separados, e ela sorteava na hora. Quer dizer, você tinha que estudar tanto para ser defesa quanto para ser acusação. E aí, de repente, você separava e você ia para aquela sala de vidro e você começava a colar as cartolinas para ninguém enxergar o que vocês estavam escrevendo. Aí eles trabalhavam com design thinking, design de pensamento, Canvas, um monte de outras metodologias. E eu lembro que eles estavam maravilhados com aquilo. Eles amavam participar daquela oficina. E eu pensei, nossa, a gente saiu depois para tomar um café na cafeteria lá de Stanford. Os alunos estavam conversando com a gente sobre futebol. Brasil, futebol, aquela coisa assim. De repente, um deles parou e falou, espera só um pouquinho. Eu acho que tem um precedente na Filadélfia, não sei o quê. Eles começaram a falar sobre a matéria. Aí eu falei, espera aí, a gente estava falando sobre Brasil e futebol, e eles pararam de falar sobre uma coisa que é diversão, para falar sobre o conteúdo da disciplina que eles estavam tendo, da oficina que eles estavam tendo. Eu falei, meu Deus, eu quero meus alunos assim, eu quero meus professores assim. Então, quando eu levei isso para o Mackenzie, eu pensei, não posso eu falar simplesmente sozinho, eu tenho que trazer um amigo meu que seja um stakeholder, alguém que te puxe para essa metodologia, alguém que possa expressar o que eu queria implantar dentro do Mackenzie. Não só deu certo, gente, como a gente tem a nossa oficina que chama, no Brasil a gente chama ela de Liga da Justiça. Cada professor é coach de um time, cada um deles tem o Madeira, que é um criminalista muito bom, tal, ele é o Superman, etc. Tem o time Madeira, o time Maria Patrícia Vanzolin, e assim, esses times, eles vão fazendo chaves e se degladiando até chega um campeão final com os alunos. Os alunos acham aquela experiência fantástica. Eles são protagonistas, eles criam coragem, eles são especiais. Cada um deles acaba sendo muito especial naquele momento. Cada um tem uma participação muito especial. E isso tem sido uma experiência muito gostosa, uma experiência maravilhosa. E aí, de novo, exatamente por aquilo que meu pai falou, né? Às vezes alguém acha que está te puxando para baixo, mas está te empurrando para cima, né? Essa experiência de ver o mundo e aprender novos saberes e trocar novos saberes, ela me levou a conhecer e formar a minha percepção sobre esses temas. Por isso que eu quis tanto participar com vocês aqui. Eu lembro que o meu professor Richard Parker, ele era fanático por utilização total do cérebro. Então ele dava umas palestras sobre memorização, sobre como trabalhar alguns conceitos, mas na verdade ele queria treinar nosso cérebro para que a gente pudesse abrir novas perspectivas. E foi tão importante. Eu queria terminar, Ricardo, dizendo assim, aí meu reitor falou para mim, dizem que você memoriza tudo. Eu falei, não, é que brincam comigo porque eu tive um professor que ele era adepto de técnicas e eu comecei a utilizar essas técnicas e a partir daí eu comecei a memorizar as coisas que eu lia. Isso é um fato, né? Aí o meu reitor falou, você está aí, memoriza então Salmo 91, que é grande, né? E eu peguei, li o Salmo, comecei a ler o Salmo, e aí, meu amigo, em 4 semanas, tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio, e ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu Altíssimo. E assim por diante. Eu não quero falar inteiro, porque...
nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele mandou que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropece nenhuma pedra. Sobre a serpente e a víbora andarás. Posso continuar? Calcarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu livrarei e protegerei, pois conhece meu nome. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei com ele, hei de livrar e cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe a minha salvação. Pronto, falei inteiro. Só queria dizer que a gente se apropria de algumas coisas e leva para o resto da nossa vida. Essa é a nossa formação. Esse é o nosso ser, é isso que a gente acredita. Então, eu quis compartilhar, eu queria dizer, Ricardo, que essa é uma fala aberta, é um papo aberto. Depois passa aí meu Instagram para eles, o LinkedIn, quem tiver qualquer tipo de colaboração, de contribuição, de troca, manda mensagem que eu respondo. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Olha, que privilégio, 6:30 da tarde, o salmo não foi Ave Maria, porque a gente passou da sexta, né? Mas, de uma certa forma, trouxe para a gente aqui um pouco desse carinho. É que o Virgílio falou da leitura dele e aí eu me empolguei, foi isso. Muito bom, mas que a gente possa ir para esse final de semana abençoado também. Eu queria dizer duas coisas. A primeira é que te agradecer por isso está filmado, quem quiser ver, está no YouTube da Universo. Além de montar tudo isso, a gente filmou, né? E aí tem o depoimento dos professores, o quanto isso foi impactante. Alguns professores vieram até Santos para continuar. O Flávio Leão veio a Santos para continuar fazendo esse trabalho, muitos outros professores. E queria te agradecer demais, meu irmão, porque toda vez que eu te chamo, você está disponível e isso é maravilhoso e você sabe que isso é recíproco. É uma amizade. Honra. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Para mim também. E como diz o meu querido mentor de vida, que já se foi, mas que sempre me acompanhou, talvez um dos maiores educadores que eu tive o privilégio de ter na minha vida, que foi o meu avô, que não passou da 4ª série primária, mas conheceu o mundo inteiro como marinheiro, e ele era taifeiro do navio. O taifeiro é responsável pelas compras, pelas provisões, por colocar a mesa, como se fosse o mordomo, né? E um dia, mais para frente, eu perguntei para ele assim: vô, o senhor não fala direito nem português. Como é que o senhor era o taifeiro do navio? Porque quando chegava nos portos, era o senhor que tinha que comprar um negócio. Como é que o senhor fazia isso aqui? Eu tenho para mim que o Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, fez aquela música Melô do Marinheiro, inspirado no meu avô, né? Conheceu o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Era esse velho fantástico assim que me inspirou durante toda a minha vida. E vocês três me inspiram muito. Eu, quando pensei nisso, tem muita gente falando mal da educação e não propondo nada. Vocês são pessoas que criticam o que precisa ser criticado, mas vêm com uma proposição para que isso seja mudado. Estamos muito mais próximos do Ariano Suassuna, quando ele diz que o pessimista é chato, o otimista é bobo e que ele prefere ser um realista esperançoso. Somos 4 realistas esperançosos aqui, porque buscamos isso. Mas o que o meu avô dizia, ele dizia assim: meu filho, você não precisa saber tudo, você precisa ser amigo de quem sabe. E hoje, com vocês 3 aqui, eu tenho certeza que eu aprendi essa lição. Eu não sei tudo, mas eu sou amigo de quem sabe. Obrigado, meus 3 queridos. Um beijo para vocês 3. Obrigada. Obrigado de coração. Todo mundo que está aqui, que foi lindo esse trabalho. Era todo mundo trazendo aqui tanta coisa linda para a gente. Obrigado, queridos. Obrigado. Até uma próxima. Até mais, turminha. Valeu. Tchau. Vou encerrar aqui. Muito obrigado, meus queridos, mais uma vez por tudo.